Fala, minha tribo, como vocês estão? Espero que bem e felizes. Meu Deus, eu e o Renê combinamos de fazer uma live hoje. Eu já tô pronta com a minha amarelinha aqui pro Jogo do Brasil que tem daqui a pouco, mas eu e o Renê prometemos que íamos fazer uma live hoje. Só que vamos ver se o Renê vai entrar nessa live. A gente combinou de fazer a live hoje pra fazer a live antes do episódio 5, né? Pra gente explicar o episódio 4, porque tá muito polêmico esses episódios. E o Renê esqueceu que ele ia estar num translado de Buenos Aires até não sei aonde. Ele tá numa caçada na Argentina. Ele faz essas vivências de caça. E ele está nesse deslocamento de Buenos Aires até não sei aonde. E ele talvez nem consiga entrar na live. Então eu vim aqui, né? Porque a gente falou que ia fazer a live, falar um pouquinho pra vocês, boa noite, que vocês que estão entrando, falar um pouquinho de como foi esse episódio 4, porque já teve a polêmica da ponte, o Brasil não fez a ponte, no episódio 3 apareceu muito rapidinho a ponte, nem mostrou a nossa estratégia, por que a gente demorou mais pra fazer, só mostrou ela pronta, né? Então a gente fez a live aí do episódio 2, do episódio 3, falando também da tilápia, que o Renê pega um bagre e aí depois corta, já tem o bagre lá e depois eu comendo a tilápia. E vocês ficam falando, só pega um peixinho e já volta pro Boma. As edições, não é falando mal da edição, gente, porque eles fazem um trabalho muito legal de colocar 504 horas em 21 dias, né? 504 horas em 1 hora. As 720 horas de tribo, 30 dias, eles fazem em 7 episódios, sabe? Então, é muito difícil fazer essas edições. Eles erraram em algumas edições aí de não colocar a ponte. René tá gastando dinheiro do prêmio na Argentina, né? Gente, eu não vou contar esse spoiler. Não deixa. Eu não posso contar essas coisas pra vocês. Mas, enfim, muitas polêmicas. E a polêmica do episódio 4, né? Que não podia deixar de ter uma polêmica com a tribo Brasil. Vocês só pegaram as 2 pernas de trás do Niala? Que coisa é essa? Que sobreviventes são esses? E, gente, é o que a gente vem falando do episódio 2, 3, 4, 5. 4 agora, esse, né? É o que a gente vem falando. Eles não estão mostrando a parte de sobrevivência. Eles estão focados na competição. E muitas vezes o Brasil não tá sendo o foco nessa competição. A gente tá desconfiado que se eles mostrassem mais a gente sobrevivendo, os americanos iam torcer pra gente. Então eles não estão deixando, porque o Brasil, onde o brasileiro vai, a nossa energia contagia qualquer gringo. Vocês podem ver aí na Copa do Mundo o que tá acontecendo. O Brasil, onde vai, marca presença, e eu e o Renê fomos lá pra isso. Eu espero de verdade que o Renê consiga entrar nessa live, mas não vou dar certeza pra vocês. E é isso, gente. Mandem as perguntas aí, eu vou contando as coisas aqui, enquanto vocês fazem as perguntas. O episódio 4, que foi ao ar essa semana, né, no último domingo, ele mostra, já começa o episódio com o Renê indo caçar. E eu vou junto, foi insano, foi minha primeira vez caçando. Então, assim, eu tava com a adrenalina mil, o Renê, literalmente o Renê me fez andar rastejando igual uma cobra, porque ele falou assim, o bicho não pode perceber a gente, eles são muito ariscos. E foi assim, gente, muita emoção. Eles passam tão rapidinho, que a gente realmente gostaria que eles passassem mais coisa. Mas o importante mostrou a caça. E nunca vai conseguir mostrar exatamente o que a gente vive lá. E eu acho que é por isso que a maioria das pessoas acha que Largados e Pelados é fake. Porque eles não conseguem mostrar tudo tão certinho assim, que aí essas edições, esses cortes, fala, não é possível, tem gente falando que o Dan errou a flechada. Vou contar o que aconteceu na nossa caçada, por exemplo. O Renê acertou o tiro no Niala. Ele acertou o tiro. E ele, quando a gente mostra a flecha, suja, né? Como mostra a flecha do Jeff, por exemplo, suja.
E a flecha do Jeff, quando vocês reparam, volta no episódio 2, se eu não me engano, que o Jeff caça. Ele atira uma vez, ele encontra o bicho e ele dá outro tiro mortal, que aí ele pega num órgão vital. Eu acho que não é muito legal ficar mostrando o sofrimento do animal, né? No caso do Dan, eu não vi a caçada do Dan, eu vi a do René. E a do Dan eu não vi. Mas eu acho que o que aconteceu foi isso. Ele deu um tiro e o tiro fatal dele pode ter sido de um outro ponto. Gente, é um desafio tão insano que se eles não deixassem a gente caçar do jeito que a gente caça, a gente não ia ter a emoção na hora de ver o bicho, de encontrar o bicho, de, sabe, processar o bicho quando a gente processa de tirar as jerkies, que é carne seca, né? Tirar cada pedacinho de carne vale tanto naquele lugar, vale tanto. Que aí o pessoal fala assim, mas só mostra vocês pegando as patas de trás. Gente, deixa o desafio rolar pra vocês verem até quando durou essa carne. E outra coisa, né, que eu queria falar. O René teve que dar 2 flechadas também. Ele deu uma flechada que feriu o bicho, feriu o animal. Ele até falou pra mim, eu falei, nossa, a gente tem que achar isso logo, porque a gente demorou muito pra achar. Eu não tenho noção, assim, de horas, porque é na adrenalina, assim. Mas a gente ficou rodando, entrando nos matos e achava o rastro do sangue e depois sumia e voltava e ia. Então não é fácil achar uma carne de caça e eu sei que não é porque eu vivi isso. E, bom, enfim, a gente conseguiu aproveitar toda a carne. Tem gente já perguntando aí, né? Vocês conseguiram aproveitar toda a caça? Gente, a gente aproveitou o couro. O René, ele sabe tratar o couro. Ai, não vou dar spoiler, mas não mostra isso mesmo. Ele tratando o couro. Então a gente usou o couro. A gente tem a nossa foto, que eu falei assim pro René, vamos postar uma foto com a gente com os órgãos, que tem o fígado, que tem o coração, a costela pendurada, pra mostrar que a gente tinha toda a carne. E não só a carne, o tutano de dentro do osso. Quando a gente roeu toda a carne, a gente quebrou o osso e chupou o tutano, jogou o osso quebrado na água para fazer sopa e tomar aquela sopa. Gente, vocês não têm noção do quão real é esse desafio. E eu e o René faz questão de fazer live, de contar um pouco dos bastidores para vocês, porque é muito real. Eles não conseguem mostrar 24 horas da gente, porque são várias duplas, né? É uma competição, o foco é a competição. Mas tem tanta coisa, assim, sabe? Porque é por esse motivo que a gente quer vir aqui explicar pra vocês. Eu vou ler algumas perguntas que estão aqui. Que é, por exemplo, seria legal vocês participarem do Largados e Pelados da competição. Seria... Como assim? Com os brazucas. Com certeza, gente, tá um sucesso esse programa de competições. Eles faziam só com os americanos, tinham misturado escocês, australiano, já tinha misturado algumas nacionalidades, mas só nacionalidades que falavam inglês. E é um programa americano. Eu e o René Penoso já fizemos live falando sobre isso também. Para aprender o inglês, o René teve a oportunidade de ir para o Canadá e conseguir melhorar o inglês, né? Então a gente não sabe, assim, se vai ter com os brasileiros, mas a gente quer muito, muito, ia ser muito legal. Essa daí o Gabriel que perguntou também outra coisa aqui, como foi pegar comida antes da Kai do Matt? Gente, o Matt pegou a primeira carne de caça grande, né? Foi o Jeff, na verdade, mas o Matt pegou a caça antes da gente. Só que comida, peixe, ovo de passarinho, que não mostrou a gente comendo ovo, a gente comeu antes. O Brasil... Só que... é muito difícil, gente. Vocês ficam me julgando aí. Eu sei que não é todo mundo, gente. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Mas tem uns comentários que eu vejo falar: a Marina tava deitada na hora que o René chegou com o peixe. Gente, é muito desgastante. O dia que vocês ficarem 3 dias sem comer, vocês vão ver como dá uma baixa na vibe, assim, sabe? É muito difícil mesmo. E não é... O Campeões do Mundo é a primeira temporada.
Não é, essa é a primeira vez, eu acho que bem na abertura eles falam, pela primeira vez na história, 7 regiões do mundo, alguma coisa assim. É a primeira vez, não sabe se vai ter outra temporada. Na verdade, essa temporada, eles meio que, quando chamaram a gente, eles falaram, a gente quer gravar uma temporada pra sair junto com a Copa do Mundo. E é o que tá acontecendo, né? Todo mundo aí de Brasil já, porque daqui a pouco tem Brasil na Copa. E a gente foi chamado pra representar o Brasil e fazer essa competição. E o foco é o inglês. Então, por isso que eu até tava respondendo aí de não sei se vai fazer com os brasileiros, mas seria muito legal. O Adriano tá aqui na live. O Adriano foi meu parceirão na África e, nossa, imagina esse cara ele ia arrasar, né? Ai, gente, sério, eu sou doida pra ter uma competição aqui no Brasil. Nem sei como ia ser, se... Eu acho que a gente que passa por isso tem uma experiência uma vantagem, né? Porque a gente de lidar sob pressão. Mas, ó, na hora do vamos ver, quem sabe esquece as câmeras e só faz. E, ó, admiro demais o Adriano. Eu tô muito feliz. O Adriano é top demais, gente. Manda aí, mandem o amor de vocês pro Adriano, porque o Adriano é uma pessoa incrível. E realmente, sabe, na hora do vamos ver, é surreal, porque você esquece tudo. Quando o desafio da Arapuca, eu não conseguia ver ninguém, assim, sabe? Eu só conseguia montar a Arapuca. Quando eu comecei a assistir, eu falei, gente, tava, tipo, pau a pau mesmo, assim, sabe? Mas é muito surreal. Você não consegue prestar atenção. Você tem que focar ali e é uma loucura. Vamos ler mais umas perguntas aqui. Quanto tempo faz que vocês gravaram? Tipo, foi em janeiro? Não, foi no ano passado isso. Não, foi... mais ou menos no final do ano, assim, a gente gravou. Eu já tô nova em folha, já pronta pra outra. Faz tempo já que a gente gravou. Tem o outro do Alexandre aqui, como faziam a higiene. Gente, tem um After Hours que eles chamam, que tá na página Naked and Afraid. É uma página que tá em inglês, né? E eles falam, o René conta como ele fazia a higiene, como ele limpava a bunda nesse vídeo. Só que ele fala em inglês. Meu, a higiene é aquilo. A gente tem que se limpar com as folhas. Ainda mais, eu vou contar a minha experiência, né? No desafio da Colômbia, eu não consegui, os 21 dias, fazer nada de número 2, por exemplo. Porque eu não consumia muita comida. Eu comia buriti, comia babaçu e um pouco de peixe em sopa. Então, eu não tinha como não fazer o número 2, porque tudo meu corpo absorvia pra ele e eu fiquei com 37 quilos. Então, assim, foi surreal a Colômbia. Eu não fui no banheiro 21 dias. Graças a Deus, cheguei no hotel, comecei a comer, já fui no banheiro de boa. Meu intestino, meu estômago tava funcionando super bem. Mas eu não fui 21 dias. E na África também eu não consegui ir. Eu forçava o Adriano, a Raíza falava assim, não, a gente já foi, você tem que ir. Eu não consegui ir na África também. Só depois daquele banquete que teve no final. E esse do Campeões do Mundo, como a gente teve muita comida de carne, bagre, tilápia, aí eu fui no banheiro. E, gente, limpando com folha e lava as mãos na água e bora na chama do fogo, passa a cinza na mão. E é assim a higiene, é muito primitivo mesmo, gente. Ai, não sei se o René vai conseguir entrar. São 8h14, eu tô aqui já contando as coisas pra vocês, porque realmente o René tá nessa caçada na Argentina e ele tá em deslocamento, então provavelmente ele não conseguiu rotear o Wi-Fi pra ele entrar aqui na live e conversar com a gente. Tem a pergunta da Kemi aqui. Eu tenho uma pergunta, raramente vi alguém ficando gripado nessas coisas. Vocês se preparam antes do desafio? Não é possível nenhum espirro. Bom, eu acredito que a gente tá com a imunidade bem alta pra ir pra esse desafio, porque a gente passa por exames médicos, a gente geralmente, assim, na Colômbia eu não me suplementei, mas na África e essa outra vez, na tribo e agora no Campeões do Mundo, eu tomei vitamina B,
aquelas vitamina A, Z, sabe? Em cápsula, tudo com orientação médica, acompanhada por um nutrólogo. Então, assim, eu acho que a gente tá com a imunidade alta, mas tem sim, inclusive, doença de carrapato, tem gente que fica mal, talvez não mostre o espirro, mas mostra a pessoa mais deitada. Eu não tive essa doença, tipo, nada de gripe, assim. Mas mostra a pessoa mais deitada, mais na dela, assim, sabe? Às vezes reclamando de uma dor de cabeça. Tem alguns episódios, sim. Eu tô deitada mesmo pra poupar energia, porque eu o tempo inteiro catando lenha, reforçando abrigo, fazendo outras funções, tipo preparando a cama para você dormir mais confortável, fazendo camadas embaixo no chão, preparando travesseiro com graveto, com palha. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente vai fazendo, né? E eu acho que os momentos que eu me expresso, eu acho que eu tô mais deitada, assim, principalmente falando em inglês com o Renê nesse começo. E é isso, gente. Se você não sabe equilibrar e onde usar a sua energia, não rola. O desafio sobreviver, eu acho que é um pouco mais fácil. Um pouco não, eu acho que é muito mais fácil, porque você tem essa liberdade de, se você quiser ficar deitada, você fica e descansa. Mas na competição, se você ficar deitado no boma, você vai pra casa, bye bye, competição. Então eu realmente poupava minha energia pros dias de competição. Tem gente perguntando das vacinas, se a gente toma vacina. Sim, a gente, principalmente na África, tem 2 vacinas que tem que tomar pra ir pra África. Agora eu não lembro o nome. Gente, o René é farmacêutico. Ele saberia responder isso. Eu não sei, mas teve 2 vacinas que a gente foi obrigado a tomar antes de ir pra África. E a febre amarela eu já tinha, eu não precisei tomar, mas é a febre amarela e mais uma. Verdade, Roberto, sou Adriano mesmo. O Dandy, gente, Adriano é incrível, né? Como alguém domestica um jacaré na Argentina. Só Adriano mesmo. Medo das hienas, das lhamas. Hienas, né? As hienas. Então, aí voltando à caça. A gente aproveitou tudo do animal, tudo mesmo. Couro, a carne, o tutano, os órgãos, tudo. E a gente não... A gente foi, eu e Renê, fomos a 4ª dupla, se eu não me engano, a caçar. E não mostra a nossa interação, mas o Matt ia no nosso boma, o Dan adorava ir no nosso boma, ver o que a gente tava fazendo. Porque é uma curiosidade, vocês reparem aí nesse episódio 5. Eu e o Renê éramos os únicos que tinha abrigo dentro do boma. Os americanos, eles são muito acostumados a só fazer o boma e dormem no relento, no chão, assim, sabe? Só em perto da fogueira. Eu e o Renê, cada um de nós tinha um abrigo e uma fogueira. Então pensa quanta lenha para alimentar 2 fogos, né? Mas é isso. Eu e o Renê fomos os quartos, eu acho que a caçar animal grande, que foi o Jeff, o Matt, o Pablo já tinha caçado? Acho que o Pablo já tinha caçado, que foi o Pablo e a Fernanda caçaram antes da competição com o Jeff de eliminação e nós caçamos depois. O Dan caçou depois. Nós fomos os quartos. E quando o quarto a caçar. E o Matt, quando ele caçou, ele falou das hienas. E o Jeff, a gente já sabia que as hienas tinham ido pro boma deles por causa de, né, ficar passando um no boma do outro, e avisaram. E a gente ouvia as hienas à noite. Então, quando o Renê caçou e a gente trouxe primeiro as 2 pernas, a gente trouxe as primeiras 2 pernas porque a gente falou assim, meu, não vamos processar o bicho perto do boma, porque já tá sinistro de hiena. Então, vamos levar as carnes, a gente já deixa defumando, vamos voltar e processar o bicho aqui. Então, foi isso que a gente fez. Porque o Renê tinha falado pra mim assim, Marina, só sai com 2 flechas, que era uma ponta de pássaro, que são pontas diferentes. Ponta de pássaro e ponta de caça, que é a pontuda mesmo, que é a do que ele matou o Niala. Só sai com essas 2 flechas e eu vou sair com 3 flechas. Eu acho que era 2 ou 3 flechas que o Renê saiu. E aí ele falou assim, pra não te atrapalhar e você não fazer barulho.
Aí eu falei, tá bom. Então a gente foi com pouquíssimas coisas, com o objetivo de caçar mesmo. Então é por isso que a gente, quando pega o bicho, a gente pega as duas partes traseiras, que é pra garantir a mais gostosa, porque caso a gente voltasse aonde o Niala morreu e a gente não encontrasse carne, a gente tinha garantido as duas melhores partes. Aí a gente voltou já pra processar toda a carne lá, e aí a gente pegou todos os órgãos, aí já fez os espetos pra levar carregando, assim, mais coisa, mas... Ó, vou falar, eu acho que uma das maiores habilidades dos brasileiros aqui é conservar comida. Acho que nós brasileiros aproveitamos a carne até melhor do que todos os americanos ali. Como os americanos viram a participação de brasileiros e mexicanos. Gente, se vocês falarem com o médico, a Kai, a gente tá muito feliz com essa interação. O Jeff mesmo, o Jeff quer fazer uma live aqui, ainda não deu certo, porque ele tá... Bom, Copa do Mundo nos Estados Unidos, ele tava na vivência da Costa Rica, mas ele quer fazer uma live com a gente. Eu e o Renê vamos tentar marcar essa live aí com o Jeff. Mas os americanos receberam tanto os brasileiros quanto os mexicanos super bem. Gente, pela contagem, mesmo vocês ganhando a prova, na semana que vem vocês estariam na eliminação? Isso me preocupa muito. Então, o Brasil... Gente, brasileiro gosta de emoção, né? A gente gosta de passar perrengue. A gente tá ali, ó. A gente, na verdade, vai começar o episódio 5 na linha do rebaixamento, né? Abaixo da linha vermelha. Nós vamos começar ali. E é isso, não vai ser fácil. A gente depende muito de quem vai ficar por último, sabe? A gente precisa que o outro perca pra gente subir na tabela. Então isso é muito contar com a sorte, né? Nós, brasileiros, temos o santo forte. Eu tô com um pouco de pena do Dan, ele é ótimo. Gente, eu adoro a Rachel, não falem da Rachel, porque ela é uma pessoa muito parecida comigo em vários aspectos, mas a gente conversou pouco lá. A gente conversa mais, assim, fora do desafio. Eu acho que eu tinha uma certa dificuldade em conversar com eles lá, eu ficava com vergonha de falar inglês errado. Enfim, os meus primeiros dias nesse lugar foram tipo assim... Eu só conseguia conversar com o Renê à noite, porque durante o dia ficavam pedindo pra gente falar inglês o tempo todo. E eu não falava inglês, gente. Eu comecei a falar inglês... Eu comecei a estudar inglês mesmo quando eu saí da África. Lá na África, na tribo, eu já falava pra Adriana e pra Raíza que eu ia estudar inglês. Porque eu via os Rangers, a produção, tudo falando inglês, assim. Eu ficava, gente, e se um dia eu participar só com gente que fala inglês? Eu já tinha isso na minha cabeça. E aí eu falei, quando eu voltar pro Brasil, eu vou começar a estudar inglês. Só que eu comecei a estudar no Duolingo, o aplicativo que você faz aí de graça, a hora que você quiser, no seu celular. Se quiser, estiver no banheiro lá, você pega o seu celular e você faz Duolingo. Eu faço Duolingo em todos os lugares possíveis. Mas faço todo dia há mais de 570 dias. Eu acho que eu tô com 576 dias de ofensiva. Inclusive, eu fiquei com dó de perder o Duolingo, isso é uma curiosidade. Eu fiquei com dó de perder o Duolingo quando eu fui agora pra esse último desafio. E eu coloquei o Duolingo no celular do Rodolfo, do meu companheiro, só pra ele continuar fazendo o Duolingo pra mim, pra eu não perder a minha ofensiva. Mas, enfim, gente, o desafio lá é surreal, é muito difícil. Então, eles focam a gente em alguns momentos, assim, e a Rachel e o Dan acabam discutindo, o Dan tá mal por causa das costas. Aconteceu uma cena dela perder o peixe, então, assim, ela pegou peixe também. Nem mostra eu pegando peixe, por exemplo, ela pegando peixe, e o que mostra é ela pegando peixe e deixando o peixe cair, entendeu? Então... É muito o jeito que a produção mostra a gente, sabe? É difícil, por exemplo, eu ficar contando aqui, eu ficar brigando com quem comenta lá no Facebook. O Renê pegou um bagre e você falou tilápia.
gente, quer falar que eu falei errado? Eu vou fazer o quê? Mas a edição é assim, eles não conseguem mostrar o bagre, a tilápia, todos os peixes que a gente pega. Inclusive, eu até achei legal que eles mostraram uma cena que a Tio, ela fala assim: nossa, a gente nem tá mais sobrevivendo, porque a gente tá vivendo um banquete aqui, né? Porque eles têm ovo de avestruz, nesse episódio 4 aí. E eu acho que é ovo de avestruz. Ah, não sei agora. Bom, mas enfim, a Tio fala isso e realmente eles pegaram bastante comida. E isso de ter prêmio em comida ajuda muito. E o Brasil ainda não chegou nessa etapa de conseguir prêmio em comida. Antes de ir para a sobrevivência na selva, vocês tomam alguma injeção contra algum inseto transmissor? Então, não é contra insetos. Eu, assim, particularmente, o René seria melhor pra responder, sabe? Eu não tomo remédio. Nenhum, assim. Eu sou contra remédio, anestesia, só muito obrigada por causa de dente, assim, mas já também arranquei dente sem anestesia, não gosto. Então, eu não tomo essas coisas. Mas as vacinas obrigatórias de febre amarela e... ai, eu não lembro o nome, mas é um... não é hepatite. Eu acho que é hepatite. E hepatite eu tive que tomar pra ir pro desafio na África, que eles falaram que passa pela água, sei lá, é alguma coisa assim. E aí eu tive que tomar. E aí eu vi que era melhor tomar mesmo e tomei. Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Vocês vão fazer curso de sobrevivência para o povo aqui em Santa Catarina? Gente, não sei em Santa Catarina, mas vai ter um evento em Cananéia que o Renê vai estar também. Vai estar eu, Renê, João, Fernando, Aline, Levi. Quem mais? Henrique, meu parceiro da Colômbia. Gente, desculpa. Tito, como eu esqueci do Tito também, meu parceiro da Colômbia. Parceiro assim, né? A gente se virou família na Colômbia porque a gente se encontrou lá. E vai ter esse evento em Cananéia, que tá ali, né? Divisa com o Paraná. Então, assim, é o mais perto a Tere tá aqui, ó. A Tere vai, ela já garantiu o ingresso dela pra vivência que vai ter em Cananéia no dia 24 de julho, se eu não me engano. Se você quiser participar dessa vivência, me manda uma mensagem. Já estamos quase esgotando, encerrando as vagas, porque a gente quer fazer um evento exclusivo, vai ter vários largados. Na verdade, a gente já faz esses encontros anuais nosso e a gente quer abrir para o público, e então vai ser uma vivência primitiva. A gente não está recomendando crianças. Vamos ter toda a segurança no evento. A gente tem um formulário para preencher se você tem interesse em levar barraca, se você quer fazer o seu próprio abrigo para dormir nos dias que você vai lá. Vai ser um evento muito bacana. O Renê vai estar junto também. Ai, tô muito triste que o Renê não conseguiu entrar na live hoje, mas ele foi pra Argentina ontem e ele foi pra Argentina ontem e hoje ele tava indo de Buenos Aires pro lugar que ele vai caçar. E é isso. Aí tem gente me perguntando, minha esposa pediu pra... como você lida quando você está em período menstrual durante o desafio? Vai Brasil, vamos Brasil! Bom, essa parte do período menstrual que nós mulheres passamos, isso pra mim, assim... é difícil e não é. Porque eu uso coletor menstrual, né, gente? E assim, pra mim, ajuda muito. Porque eu uso como uma vitamina pra mim o meu sangue no meu período menstrual. Então, assim, pra mim, eu gosto de ficar menstruada mais pro meio do desafio. Mas como sempre acaba vindo antes, por causa do estresse, de diminuir os nutrientes do corpo, enfim. E foi uma questão que, como eu uso o copinho, no desafio da Colômbia, eu percebi que quando eu ia lavar meu copinho na água, os peixes vinham. E foi assim que veio a primeira pepesca, né? Que depois na África virou, tipo...
todo mundo fala 2 vezes, né? E a técnica funcionou e a gente pegou na Colômbia os peixinhos bem pequenos, a gente não conseguiu transformar em peixes tão grandes. Mas na África serviu para pegar bagre, tilápia, então assim, foi ótimo e é uma técnica que super funciona e para mim é o que mais importa, não passar fome na selva. Então é assim que eu lido bem de boa. Eu tenho cólica, mas nos desafios, graças a Deus, nunca tive. Então isso ajuda muito também. Eu acho que na cidade, eu não sei, mas eu tenho mais cólica quando. É que no desafio é só uma vez, né? Inclusive, mulherada, nossa, gente, a gente sofre. Como desregula muitos hormônios, eu sempre que eu volto do desafio, eu fico assim 2, 3 meses sem ficar menstruada. Porque eu acho que a gente consome todos os nutrientes do corpo mesmo. Todos os desafios que eu fui, foi assim. Eu fiquei depois uns 2, 3 meses sem ficar menstruada, porque eu acho que o meu corpo sugou todos os nutrientes e falou: não tem como vir em outro período pra você. Sou doido pra participar do Largados, pego o peixe até com fumo, nossa, e um pedaço de pau, sou aventureiro. Que legal! Então, ó, pra quem quer participar de Largados e Pelados, como faz pra participar? Muita gente me pergunta isso. Gente, eu falo que eu sou muito sortuda, mas a sorte nunca me encontrou parada. Eu fiz um vídeo brincando. Pra você se inscrever no Largados e Pelados, você tem que estar aberta a inscrição, primeiro, né? Tem que estar aberta a inscrição. Não é sempre que eles abrem. Eu sempre aviso aqui no meu Instagram quando eu sei que abre. E assim, é um vídeo de 1 minuto você se apresentando. Então, assim, quando tiver inscrição aberta, vocês, ou antes agora de abrir a inscrição, já vai pensando num vídeo que vocês gravariam. Mas não é um vídeo você pelado fazendo coisas de sobrevivência, por exemplo. Porque o meu vídeo, eu vou contar pra vocês como foi. Eu morava na Kombi. Quem assistiu o desafio da Colômbia sabe. Antes de eu ir pro primeiro desafio, eu tinha largado meu emprego de engenharia, trabalhava no Itaú. E eu nem posso falar essas coisas, nem trabalhava numa obra, né, nesse banco. E aí eu saí e fui morar numa Kombi. E aí eu fui morar na Kombi. E quando eu tava na Kombi, o pessoal ficava me falando, até a Kiet estava aqui, a Rafa. Ai, agora eu perdi nas mensagens. Eu vi que ela tinha entrado. E aí, ela me falou assim: Marina, tá aberta a inscrição do Largados e Pelados, você não quer se inscrever? Eu falei, na hora. Eu falei, mas eles nunca vão me chamar, né? Eu vou fazer um vídeo zoando, só pra ver qual que é. E aí eu peguei o meu celular e gravei, aí, Discover, eu já vivo largada, será que sobrevivo pelada? E me apresentei, tava eu na Kombi, no meio da estrada, lá perto de Rolante, no Rio Grande do Sul. Nunca vou me esquecer daquela santa que eu gravei o vídeo lá. E eles me chamaram. Então, assim, é um vídeo você sendo você, uma pessoa autêntica, enfim. Por que o René não está, gente? Eu vou falar de novo. A gente tá honrando aqui com a nossa palavra de fazer a live hoje. O René está presente, assim, né, na vontade de querer estar aqui com a gente. Mas ele está numa caçada na Argentina. E é por esse motivo que o deslocamento dele acabou atrasando. E como hoje tem jogo do Brasil, a gente não podia deixar essa live para mais tarde. Nós estamos fazendo agora. Inclusive, eu não vou estender muito essa live. Eu espero de verdade que a gente possa se ver na próxima live que a gente vai fazer, se eu não me engano, no dia... Eu não sei, entre semana que vem, depois do episódio 5, a gente vai vir fazer uma live esclarecendo o episódio 5. Porque não tem um episódio que não tem polêmica nesse Campeões do Mundo. E é isso, gente. Tem bastante pergunta que eu não consegui ler. Desculpa. A gente vai fazer live toda semana. Toda semana o Ricardo tá aqui. Tem bastante gente mandando mensagem. Samuel, sou ex-obeso. Vladimir, ela voltou pra se redimir, Carlos. Ai, agora tem bastante... Vocês estavam conversando, enfim. Gente, eu não vou estender essa live. Eu vou ir assistir o Jogo do Brasil na casa de uns amigos. O René realmente... esse trânsito da Argentina ele não esperava.
e acabou que ele não pôde comparecer. Mas eu vim aqui para honrar com esse compromisso com vocês e falar também que o René faz essas vivências de caça. Quem tem interesse aí, quem gosta desse tipo de esporte, vocês podem procurar o René para fazer essa aventura de caça com javali aqui na região ali de Araraquara. Ele é uma pessoa que tem toda ele sabe, né? Eu não sei explicar, mas é tudo regularizado pelo IBAMA. E ele mostra, assim, como é esse caminho de quem quer se tornar um caçador e também ajudar no manejo dos javalis, enfim, tudo mais. Bom, gente, tem muito Brasil ainda pela frente. Nós vamos fazer live semana que vem. E agora vamos torcer pro nosso Brasil, pra nossa seleção, que eu amo também futebol. Eu adoro essa época de Copa do Mundo. Ultimamente eu tô só torcedora de Copa do Mundo, não tô muito acompanhando o futebol como eu era. Mas assim, vou lá também torcer pro Brasil. Torçam pro Brasil em tudo, gente. Seja Copa do Mundo, competição de sobrevivência, vôlei, ginástica rítmica, qualquer coisa. Nós somos brasileiros. E é isso que a gente tem que provar para todos o resto dos países, sabe? Quanto o brasileiro é unido, quanto o brasileiro é animado e o quanto o brasileiro se esforça para mostrar a garra que a gente tem. E é por isso que eu e o René fomos lá representar o Brasil. A gente foi lá para dar o nosso melhor. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu não vou estender muito essa live porque infelizmente o René não tá aqui comigo, mas eu quero falar para vocês. Torçam pela gente, a gente não vai decepcionar vocês. E é isso, até a próxima live. Quem quiser participar do evento Experiência Primitiva, me manda uma mensagem, tem pouquíssimas vagas, vai ser em Cananéia no final de julho, no dia fora do tempo, vai ser um evento incrível. E eu tô sempre postando aqui nos meus stories quando tem inscrição de Largados e Pelados Brasil. E é isso, gente, um beijo, uma boa noite e até a próxima live.